De volta com Memórias do Poder Legislativo e a nossa conversa hoje é com o ex-deputado Evandro Mesquita. Deputado, a gente parou a nossa conversa no momento que o senhor topou mais um desafio, que não é um desafio muito simples, né? A formação de um partido. Primeiro foi o PTN, o senhor já contou pra gente, e agora o MDB. Exatamente. Então, chegou a hora de organizar o MDB, né? Os atos institucionais haviam extinguido os antigos partidos e também acertado as orientações, definido as orientações para a organização de novos partidos. Eu estava lá então no Senado com o Lino e o Lino logo se dispôs a organizar, ajudar a organizar a oposição. Ele foi quem tomou a dianteira, sabe? Lá no Senado. E eu me lembro de vê-lo na mesa, lendo a legislação, interpretando, para definir os primeiros passos. Então, avançou-se uma primeira reunião na sala dele. Eu fui encarregado de comprar o livro de atas, de uma livraria de Brasília. E nesse livro de atas, foi lavrada a primeira ata digamos assim, que consignava a intenção de se organizar um partido de oposição. Gente, uma sementinha foi anterior, mesmo. Foi o primeiro vagido. E eu me recordo que nessa reunião inicial o Lino conseguiu reunir poucos senadores, sabe? Porque mesmo os senadores do PTB, que era o partido do Jango, correram para a Arena, que era o partido oficial. Ele reuniu lá, eu me lembro, Nogueira da Gama, senador de Minas, Nelson Maculan, senador do Paraná, Oscar Passos e Adalberto Sena, senadores do Acre, o Silvestre Pérez, de Alagoas. E com esses senadores e mais alguns, ele lavrou-se a primeira ata, essa ata inaugural, inicial, de implantação do MDB. A ideia ali, a essência próximas... qual que era? Sim, ia ser um partido de oposição, mas a essência ali do que foi discutido era resistência? Não, a finalidade era redemocratizar. Voltar desde o começo, democracia. Então, desde essa sementinha. Desde a sementinha. Era esse o objetivo, e aí abria-se um leque, quem quer que quisesse ingressar, de qualquer senador, de qualquer partido, entraria no partido. Né, Quer dizer, numa hora que a palavra democracia estava sendo abafada ali por todo mundo, vocês se reuniram e falaram, não, alguém tem que trazer isso de volta e tomar iniciativa. De redemocratizar. E aí algumas pessoas ali próximas também assinaram, eu assinei este livro. E há aqui um toque nostálgico, né? Todos faleceram. Poxa, eu ia já perguntar... Eu ia perguntar isso agora. Isso foi em 65. Até o Lino, 66. que foi um personagem tão falado aqui. Ao mesmo tempo, na Câmara se fez o mesmo, né? Os deputados se reuniram, aí o Ulisses Guimarães, Franco Montoro organizaram o núcleo inicial da Câmara. Aí da junção do núcleo inicial da Câmara com o núcleo inicial do Senado, formou-se o primeiro Diretório Nacional e aí houve um manifesto lido no Senado pelo senador Oscar Passos, que havia sido escolhido para primeiro presidente. Esse manifesto estava meio perdido, sabe? Eu consegui descobrir nos anais do Senado faz o ano passado. Até mandei fazer um pergaminho contendo esse texto e distribuir os diretórios do MDB. Mas aí houve um segundo episódio interessante que eu participei. O Lino foi naturalmente encarregado de fazer o MDB em São Paulo. Chamava-se Sessão Estadual. Então o Lino veio para São Paulo com a missão de fazer a Sessão Estadual do MDB, em São Paulo. E a legislação exigia a assinatura de 11 congressistas, senador e deputado. E aqui não havia 11 congressistas dispostos a formar a oposição no começo. Então, depois de muitas gestões, etc., o Lino convocou uma reunião que se deu no Palacete Prates, que não existe mais, no centro de São Paulo, para a tentativa de formalizar o primeiro diretório. A reunião começou de manhã, por volta de meio-dia, mais ou menos. O Lino interrompeu, a imprensa ingressou na sala. Então, senador, conseguiu formar o MDB? Porque a opinião de todos é que não se conseguiria fazer. Estava todo mundo duvidando, mais ou menos. Se conseguiria. Aí o Lino disse, olha,
a sessão está suspensa para almoço e diligências, vocês voltem à tarde, às 6 horas, que até lá estará constituído o diretório. E o Lino me entregou o livro, esse livro, porque durante a manhã eles estavam trabalhando um deputado de Bauru, Luiz Francisco da Silva Carvalho, para que aderisse. O Gênio estava ajudando no telefone, o Luiz Francisco era amigo do Gênio e tal. Então, meio-dia, eu peguei o livro, um táxi, corri para o aeroporto de Marte, peguei um avião que estava esperando, um avião pequeno, fui balançando, porque o tempo não estava bom para Bauru. Desci em Bauru, peguei um carro, fui para o escritório do Luiz Francisco, lá em Bauru. Ele assinou um livro, peguei o livro de volta, peguei um táxi, fui para o aeroporto de Bauru. De novo e voltou. De novo. Tomei o avião que estava esperando, desci no campo de Marte, peguei um táxi e fui para o Palacete Prates. Eram 6 horas. Eram tempos turbulentos, mas deu tudo certo. Entreguei o livro para o Lino, tinha sido possível conseguir as assinaturas, estava formado o diretor do MDB em São Paulo. Aí a imprensa ficou contente. E depois foi o trabalho de refazer, de fazer os diretórios do interior. Que o senhor já tinha know-how também. Eu me vali das ligações feitas quando do PTN, a experiência. E o PTN deu a base para a formação do MDB em todo o estado de São Paulo, cidade por cidade. E aí já começou a participar das primeiras eleições. E aí também eu já fui ajudar nas eleições de prefeitos. E na minha região, que é a região de Bebedouro, Viradouro, Pitangueiras, nós conseguimos já eleger um prefeito do MDB. O primeiro eleito na região, em 68, Carlos Galvão, em Viradouro. Ganhamos a eleição contra tudo e contra todos. Os ex-prefeitos, a Santa Casa, o padre, as forças políticas. Foi uma coisa. A cidade inteira, a cidade quase. Inteira. E ganhamos lá, por 40 votos, elegemos o primeiro prefeito do MDB na região. E depois teve o episódio seguinte. Qual seria o episódio seguinte? As denúncias, né? Porque, evidente, todo aquele pessoal da Arena ligado ao governo, denúncias da Polícia Federal, denúncias do DOPS. E aí, sabe, eu devo fazer um testemunho. Eu fui convocado pelo DOPS, fui convocado pela Polícia Federal. O senhor foi preso? Não. E aí eu quero dizer assim, fazer um depoimento verdadeiro. O nosso movimento era meramente eleitoral. Não havia nem subversão e muito menos corrupção, nem se cogitava disso. E eu expliquei isso no DOPS, eu expliquei na Polícia Federal. E posso informar aqui que, apesar, havia um coronel de aeronáutica que era parente do ex-prefeito de Viradouro, que forçava a mão. Apesar disso, eu fui muito bem tratado, expliquei, aceitaram a explicação, constataram que era apenas oposição e não houve nada, nem BO, nem qualquer medida. Pelo contrário, me tornei amigo do delegado da Polícia Federal que me interrogou. No final, ele disse: Evandro, faça então uma carta explicativa e nós encerramos o episódio. Então, eu fiz uma carta explicando os fatos e o episódio foi encerrado sem qualquer consequência, etc. Agora, deputado, o senhor que participou, então, dessa primeira célulazinha do MDB, como o senhor já contou pra gente, com esse ideal de redemocratizar, e o senhor nunca mais deixou o partido, que se transformou em PMDB, e que já fez parte de muitos governos e faz parte de muitos governos há muitos mandatos. Como é que o senhor enxerga, antes do senhor contar a experiência aqui, esse legado do PMDB? Hoje, que está numa situação, como eu falei na abertura, que faz parte do governo, mas que tem uma independência, toma umas atitudes independentes, contraria o próprio governo, impondo derrotas. Como é que o senhor vê o partido hoje? O senhor, inclusive, critica o próprio partido às vezes, né? Os estudiosos dizem o seguinte, né, que existem 2 tipos de partido. Há os partidos de massa, como pretende o PTB, como pretende o PT, pretendeu, que arregimenta as multidões dentro de ideários populistas. Há o partido de quadros, que reúne intelectuais, pensadores, cientistas, mais ou menos como pretende ser o PSDB. Agora, há partidos que são mais raros, que surgem em momentos difíceis, momentos em que a nação corre perigo, em que o país passa por dissensões sérias,
Esses partidos visam aglutinar, impedir que esse acirramento produza consequências maiores. E foi com essa ótica que surgiu o MDB. O MDB veio para unir, para reunir, para somar todos aqueles que queriam que voltasse a democratização do país. Eu acho que o MDB hoje, PMDB, mantém um pouco essa característica, né? O PMDB é um partido de soma, é um partido de coalizão. E por isso é que não há incompatibilidade em ter dado governabilidade para o governo do FHC e ter dado governabilidade ao governo do PT. Até o momento em que ele tenha lideranças próprias e ele próprio lance candidato à presidência da República, que é o desiderato, o desejo para as próximas eleições. Agora, veja o que se passa no Congresso atualmente. O papel do PMDB é nesse sentido. Houve uma aproximação do PMDB da Câmara com a bancada ruralista, com a bancada evangélica, a bancada ruralista em favor da produção, a bancada evangélica que defende certos padrões e costumes morais, formando um centro grande. Esse centro grande que agora capitaneado pelo PMDB, o objetivo é isso, aprovar medidas que sejam de interesse geral do país. Eu estou otimista, acho que a pauta agora pode ser alterada e a Câmara, o Senado, veio mais na linha agora de diminuir a intervenção do Estado na economia, de tornar o Estado mais magro, mais enxuto, especialmente mais eficiente. Se debruçar um pouquinho. O Brasil pouquinho precisa de menos ideologia. Problemas nacionais mesmo. Menos atuação de minorias ativistas que têm visões parciais da realidade nacional, né? E mais de eficiência em relação à solução dos grandes problemas que o Brasil tenha. Eu espero que o PMDB possa agora contribuir nesse sentido. Conta um pouquinho para a gente, deputado, como é que foram os anos que o senhor passou aqui como deputado estadual? Foram 14 anos. Olha, Viviane, tem bastante coisa para contar. A gente adora história. Se o tempo não for suficiente, podemos deixar para um outro programa. Vamos começar a contar um pouquinho. Vamos pedir ao Tonico Ramos, que é o nosso presidente da associação, que marque outra data. Olha, história é o sorteio que sobra, eu adoraria. Então, aqui na Assembleia, deixa eu dizer como é que foi a eleição, sabe? A eleição era muito diferente do que é hoje. A eleição era com base em princípios, em ideias, né? A ideia da democratização. Campanhas baratas, sem despesa, sem ônus. A campanha de 70 que eu fiz foi uma campanha extremamente sem recursos. Eu me recordo que eu fui para Guararapes, que é uma cidade que eu tinha um amigo lá. Então esse amigo me convidou para ir a Guararapes. Eu fui a Guararapes, ia ter um comício do MDB à noitinha. Eu cheguei em Guararapes, volta do almoço. E havia uma praça central grande. Então, com esse amigo, eu visitei todos os comerciantes. Uma das lojinhas, lojas maiores, menores, farmácias, etc., pequenos mercadinhos. Depois, uma outra família, a tarde toda fazendo isso. Quando foi às 8 horas, o caminhão estava lá no ponto certo, iniciou-se o comício. Aí vieram as lideranças de fora e tal. E veio o Dias Menezes, que era o presidente do MDB naquela ocasião. Então, chegando lá, o Dias perguntou: Evandro, quem que é o deputado da cidade? E eu, espertamente, disse: sou eu, deputado. E daí para frente, todos os oradores defendiam as nossas teses, e para deputado estadual, votem no Evandro. E sabe que eu tive 900 votos em Guararapes, porque havia uma disposição de votar na oposição, estavam sem candidato, acharam que eu interpretava esse sentimento e obtive essa votação sem despesa nenhuma. O senhor já era quase o deputado candidato já, né? Até minha dobradinha, que era o João Paulo Arruda, também foi beneficiado. O João Paulo também esteve lá comigo, quase a mesma votação. Para deputado federal? Para deputado federal, se elegeu. Também. Deputado federal, mais de uma legislatura. O senhor chegou aqui em 73, é então, isso? Aí eu não me elegi nessa eleição, fiquei suplente. Aí 2 deputados se elegeram prefeitos. O Carlos Nelson Bueno, em Mogi Mirim, Mogi Guaçu, e o Guaçu Pitéria, em Osasco. E eu assumi aqui em caráter efetivo. Aí depois a outra eleição foi fácil.
Eu tinha uma votação muito grande, em 74, foi acho que o segundo ou terceiro mais votado Olha só. aqui da Assembleia. Né? E aqui ficou até 87. Até que perdi a eleição, a última eleição eu perdi. E aqui eu me dediquei muito a certos temas, sabe? Eu gostava eu conhecia um pouco de energia e sempre estudei essa matéria. Eu defendia que fiz muitos pronunciamentos, discursos, etc., versando a questão energética. Mais atual e impossível. Defendendo o programa nuclear que estava começando. Né? Hoje, é evidente que o programa nuclear é importante. O Brasil tem 2 usinas funcionando, Angra dos Reis, que fornecem uma energia barata. Aliás, a energia nuclear hoje espalhou-se pelo mundo. Né? A França, por exemplo, 80% da energia elétrica francesa é gerada a partir de usinas termonucleares. E o próprio Japão, que sofreu a bomba atômica em Hiroshima e que há pouco tempo teve um acidente nuclear, está recolocando em operação as suas usinas nucleares. Porque ela permite uma energia firme, que independe da oscilação do tempo, não importa se falta chuva, se tem chuva mais ou de menos. Ela é localizada no local de consumo. As de Angra, as nossas, estão entre São Paulo e Rio de Janeiro. E ela dispensa as linhas de transmissão, que são caríssimas. Porque a energia elétrica gerada numa hidroelétrica, como Belo Monte agora, lá no Pará, a energia é gerada na forma alternada. Tem que ter uma estação de mudança do regime alternado para o contínuo. E a energia é transportada por linhões caríssimos da forma contínua até o local de consumo. Novamente, a energia de forma contínua é transformada em alternada para servir. Isso tudo implica... Isso já falava desses assuntos todos por aqui. E por isso eu achava que a energia nuclear, a questão dos rejeitos nucleares foi resolvido. Hoje se coloca os rejeitos de tal maneira que eles não trazem dano, né? Então, se tivesse aí as funcionando, seria muito mais barato que as usinas a óleo diesel, que são caríssimas e que estão sendo obrigadas, entrando em operação pela falta de energia hidroelétrica. Né? Essa Embora questão o Brasil da energia tenha dá também... um programa só dela, né? Para a gente discutir quais matrizes que são as que deveriam ter sido corretas. Além disso, a usina nuclear ocupa um espaço muito pequeno. Veja a discussão que há em relação às usinas de Geral e Belo Monte, pelo volume de alqueires de terra, de extensões de terra que tem que ser alagado para formar um reservatório, tanto que o governo está optando por usinas hidroelétricas a fio d'água, sem reservatório, o que também não é certo, porque é uma despesa muito grande para usinas que vão gerar muito menos porque não tem reservatório, para evitar que haja inundação de grandes extensões, o que também não é uma boa solução. Tal. Tá certo. Deputado, infelizmente nosso tempo está acabando. Fica então já o convite para um próximo programa para a gente falar mais sobre essa questão do partido, que eu acho que cabe uma discussão maior e melhor. E também para falar dessa questão da energia, que está muito atual. Por que não, né? A gente está enfrentando essa seca toda. Na hora do dia. Tá, na ordem do dia mesmo. Muito obrigada pela presença do senhor. Foi um prazer. E desculpa só o nosso tempo corrido. Para vocês, muito obrigada pela audiência. O Memórias volta na semana que vem. Até mais.